30 anos da queda do Muro de Berlim. O mundo vai celebrar neste 9 de novembro uma das mais representativas marcas históricas do nosso tempo. E a gente vai falar sobre as repercussões e o contexto histórico de tudo isso no Livres Notícia de hoje. Eu sou Mano Ferreira e, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você aqui no canal do Livres, em youtube.com/livres, o Livres Notícia, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Para conversar sobre este marco histórico, a gente está recebendo hoje no Livres Notícia nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. Tudo bem, Magno? Tudo bom, mano. Tudo bem, gente. Magno, para quem não sabe, morou 8 anos na Alemanha, fez sua pós-graduação lá e tem muito a contribuir conosco sobre os impactos do Muro de Berlim, de sua queda na sociedade alemã. A gente vai conversar bastante sobre isso, mas antes, para tratar desse marco histórico, a gente vai voltar um pouco no tempo e conversar com o Fábio Osterman de 5 anos atrás. Onde é que você está, Fábio? E aí, meus amigos, tudo bem? Estou aqui em Berlim, na Alemanha, e eu não pude deixar de aproveitar essa oportunidade para gravar um vídeo aqui nesse que é um dos mais importantes marcos históricos do século XX e até da nossa história, que é o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi uma barreira criada basicamente para impedir que os moradores da região leste de Berlim fugissem para a região oeste. O muro, enfim, quando a Alemanha foi dividida, a cidade de Berlim também foi dividida em 4 zonas. Uma francesa, uma inglesa e uma americana, que compunham a zona ocidental, e a zona soviética, que era especificamente o pedaço oriental da cidade, além de toda a Alemanha Oriental, né, região na qual Berlim fica localizada. Só que os políticos da Alemanha Oriental muito cedo perceberam que eles tinham que fazer alguma coisa, porque estava havendo um êxodo populacional imenso da parte oriental de Berlim e de toda a Alemanha, na verdade, para essa pequena região que era Berlim Ocidental. O que eles fizeram? Eles resolveram construir um muro para impedir que seus cidadãos exercessem o direito mais sagrado, que é o de votar com os pés. Como eles eram proibidos de votar em urnas, de exercerem seu direito democrático, de escolherem seus governantes, algo que sempre foi negado em qualquer regime socialista, colocando em xeque qualquer possibilidade de se haver democracia no socialismo, eles perceberam que seu sistema era tão ruim, mas tão ruim, que eles precisavam erigir um muro ao redor dele para impedir que os cidadãos migrassem em massa para o outro lado. Felizmente esse muro só durou 25 anos, mas foi o suficiente para que houvesse uma série de famílias que foram separadas pelo muro, amores, amigos, provando que o socialismo só faz causar miséria, dor e sofrimento para aqueles que têm a infelicidade de viverem sob seu jugo. Um abraço, até a próxima. Pois é, o Muro de Berlim representou uma grande divisão, não só na sociedade alemã, mas basicamente no mundo, né, Magno? Você imagina como sociedade, né? É claro que o muro tem uma importância histórica para o mundo, quando você fala de geopolítica, quando você fala da política, do pós-guerra, mas morei em Berlim por aproximadamente 5 anos, você passa a ter contato com pessoas que viveram aquilo de uma forma bem diferente, pessoas que têm histórias de familiares que um dia acordaram de lados diferentes da cidade e que não poderiam retornar. E a cidade é pontuada por lugares onde você pode revisitar esse momento histórico para Berlim, para os alemães, para a Europa. Você
há poucas semanas, eu estava de férias, estive lá, e assisti um outro documentário que falava de uma família que era uma família de pai, mãe e filho, e a mãe do pai vivia numa outra região da cidade, na região ocidental, e eles já estavam meio que planejando se mudar para lá, mas acabou que eles foram um dia lá para uma missa, alguma coisa assim, e quando acordaram no outro dia de manhã, a cidade já estava dividida. Havia rumores que poderia haver a divisão. O chefe do Partido Comunista, do Partido Socialista da época, que governava Berlim Oriental e toda a Alemanha Oriental, foi ao jornal, usou o jornal oficial do regime para dizer que ninguém pensa em construir um muro, respondendo a esses boatos, e, no entanto, um dia de agosto, as pessoas de Berlim acordaram em 1961 e havia uma cerca e depois um muro separando a cidade. Então, é um momento histórico, é um marco que se desdobra em várias dimensões, da política, da economia e muito especificamente na vida das pessoas de lá também. Pois é, o Fábio fala de separação de amores e é real, né? Tem casos de casais que um morava de um lado da cidade, outro de outro, e aí tiveram a vida absurdamente modificada. É importante a gente lembrar que havia uma tendência em direção ao endurecimento do regime, então as diferentes administrações, né, as 4 zonas nas quais a Alemanha foi dividida no final da guerra, começam a se tornar razoavelmente permanentes. Então você tem a zona francesa, a zona britânica, a zona americana, que acabam por formar a Alemanha Ocidental, se cooperando de forma bem natural. A parte soviética também, sob forte influência do regime soviético, se evolui em outra coisa. Em 1949, a gente tem a declaração de fundação da Alemanha, da República Democrática Alemã, o regime comunista, e, ao mesmo tempo, posteriormente, a gente tem a declaração de fundação da Alemanha Ocidental. Logo depois, em 1953, tem uma revolta bem grande, em junho de 53, em Berlim, dos trabalhadores contra o regime. E isso leva a uma escalada do endurecimento do país Alemanha Oriental, da zona soviética, que busca ali se legitimar. Há uma evasão de pessoas, uma migração de pessoas bastante grande, há um influxo de pessoas vindo do lado ocidental para comprar produtos subsidiados no lado oriental, então gera uma tensão. Mas a zona a fronteira era porosa, né? Então as pessoas iam trabalhar, as pessoas moravam de um lado, tinham parentes. Imagina que um dia um bairro da sua cidade amanhece com um muro e você não pode passar mais para cá ou mais para lá. Então, o que há, de fato, são famílias divididas, pessoas isoladas do seu trabalho, linhas de trem cortadas, linhas de metrô cortadas. As pessoas deixam de poder ir ao trabalho ou voltar do trabalho e já era, né? E ficam ali durante 28 anos com um muro literalmente separando a cidade. Em alguns pontos tem uma rua bastante icônica, chama Bernaustraße. E a Bernaustraße foi cortada literalmente pelo muro no meio da rua e já era, né? Se você mora para lá, você ficou do lado de lá. Se mora para cá, ficou do lado de cá. E você tem imagens de pessoas pulando dos prédios para tentar pular de um lado para o outro, né? Do lado oriental para o ocidental. Então, eu acho que são imagens que mostram a dimensão do desespero das pessoas. O prédio não estava pegando fogo, né? Mas elas estavam pulando da janela porque gostariam de estar de um lado e não do outro. Gostariam de participar de um arranjo institucional do lado da Alemanha Ocidental, verdadeiramente democrática, do que do lado comunista, que só tinha democracia no nome. Né? Pois é. Magnus, você contextualizou muito bem o que significou o muro em si. E qual é o contexto e como ocorreu a queda do muro, que a gente celebra agora há 30 anos? Para quem nasceu um pouco depois, a história é um pouco, até razoavelmente linear ali nos anos 80, com o enfraquecimento do Bloco Soviético. Gorbachev assume o poder na União Soviética em 85, e basicamente o recado do Gorbachev para a gente está falando de Mikhail Gorbachev, o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética a partir de 1985.
e que tinha entre suas políticas uma abordagem de não só abertura e renovação econômica, mas também de distensão política. As famosas glasnost e perestroika. Sim. E a União Soviética se encontrava numa situação econômica um pouco complicada, politicamente também tinha pressões internas bem complicadas. Para tentar salvar o principal país do Império Soviético, da sua zona de influência, Gorbachev começa a restringir um pouco a presença soviética, tanto física, militar, de fornecimento de estrutura, mas também de auxílio financeiro, de outros que nem era exatamente o caso na Alemanha Oriental, especificamente. Mas o recado dado pelo Gorbachev para os países satélites do leste europeu era: olha, nós estamos restringindo, vamos começar a restringir nossa presença em todos os seus países. Então, não contem com o nosso apoio financeiro, não contem com o nosso apoio militar. E dentro de alguns países havia um sentimento reformista um pouco maior. Então, para o final dos anos 80, a gente já tem países como, por exemplo, a Hungria, a própria Polônia, onde o regime começa a tentar trazer à mesa opositores ou ex-opositores, tentar buscar um tanto de distensão política. Na Hungria, esse processo de distensão avança um pouco mais. A Hungria tradicionalmente tinha uma abordagem, o regime comunista na Hungria era menos ruim, menos opressor, tinha um certo verniz de abertura, chamavam de comunismo goulash, um comunismo tipicamente húngaro, e em maio de 89 já abrem a fronteira com a Áustria, pela qual começam a passar algumas pessoas e tudo. É claro que essa abertura não é igualmente distribuída nos países. A Alemanha Oriental é um exemplo onde o comunismo, a linha dura, fica muito forte, o mesmo na Romênia. Ceausescu não era um fã da abertura política para os opositores. O que acontece a partir de então é que há uma migração muito forte de alemães para a Tchecoslováquia, para a Hungria, tentando dar a volta e subir através da Áustria, voltar de novo já no lado da Alemanha Ocidental. Ou seja, no que abriu aqui em cima, o pessoal começou a ir para cima. Na verdade, quando abriu embaixo, né? Abriu embaixo na Hungria para a Áustria, e as pessoas saíam da Alemanha Oriental, iam para a Polônia ou iam para a República, que hoje é a República Tcheca, né? Ia para a Tchecoslováquia, para a Hungria, para a Áustria, e subiam já para fazer a volta na região da fronteira entre a Alemanha Ocidental e Oriental. O que acontece então é que há um influxo gigantesco de turistas alemães na Hungria, e a Hungria é um país muito pequeno, muito pouco populoso, que não tinha estrutura para receber esses refugiados. É engraçado que nos últimos anos a gente falou muito de refugiados africanos, de refugiados dos países da Síria, da Líbia, na Alemanha, quando no meu tempo de vida a gente teve refugiados alemães. Então eram refugiados alemães que invadiram a Hungria na esperança de conseguir atravessar para o lado ocidental via Áustria, mas também, em um caso muito clássico, o caso dos refugiados alemães na embaixada da Alemanha Ocidental em Praga. Então, eles acampam por lá por vários dias. O Genscher, que era o presidente da Alemanha, um político liberal importantíssimo, que traz a notícia de que os refugiados teriam a permissão de atravessar a Alemanha Oriental de volta para chegar até a Alemanha Ocidental. Então, é uma cena bastante emocionante. Se você procurar no YouTube, com certeza você encontra, do Genscher, da sacada da sede do consulado alemão em Praga, anunciando aos refugiados que eles têm a possibilidade de passar. Ele nem termina o discurso, porque as pessoas começam a festejar. Então, você tem esse escoamento de pessoas muito lento, mas marcante, da Alemanha Oriental. Você começa a ter problemas de serviços públicos, que você não tem mais pessoas
para oferecer esse serviço. Você não tem mais o motorista da ambulância, não tem mais o professor, porque todo mundo está imigrando porque viu essa possibilidade. Dado o contexto, há uma pressão bastante grande para o governo fazer alguma coisa. Há uma troca na liderança do Partido Socialista. Você perde o Honecker pelo Grant, que assume por poucos dias, e eles buscam uma solução para a política de visitas de um lado para o outro da Alemanha. E o encarregado, que estava há poucos dias no cargo, convoca uma coletiva de imprensa para anunciar uma política de vistos que ainda viria no futuro, que ainda seria implementada. Ele estava anunciando a política como um plano. E aí o repórter pergunta qual o prazo para colocar em prática o plano, né? Isso. E no vídeo você vê que ele está respondendo a pergunta da repórter e ao mesmo tempo ele está procurando nos papéis alguma instrução ali de qual é a resposta. Ele não sabia exatamente quando aquelas medidas entrariam em vigor, e em algum momento ele fala imediatamente. As pessoas, ao ouvirem essa notícia durante o dia, não sabem se já podem ir às repartições, pedir o visto, não sabem se precisam esperar, mas como ele diz que é imediatamente, elas em Berlim correm para as áreas fronteiriças, né? As áreas as principais pontos de atravessar. O famoso Checkpoint Charlie. O famoso Checkpoint Charlie é um dos grandes pontos onde havia essa troca. Há outros pontos também. O que a gente costuma ver, o vídeo, é na Bernaustrasse, que é onde essa rua que eu falei, onde o muro cortou ao meio, que as pessoas vão para lá e há um acúmulo muito grande de pessoas e de repente os seguranças ficam sem saber o que fazer. O regime precisava fazer uma escolha ali, não sabia se reprimia, mandava todo mundo embora, não sei o quê. E aí chega um ponto em que as pessoas que já tinham visto conseguem passar, mas chega um momento em que não fazia mais sentido controlar o visto porque o volume de pessoas era muito grande e acabou. Assim muda a história do mundo. E é muito interessante como... E aí as pessoas surgem com marretas e aí a roda começa a girar e você não consegue girar de volta, né? Quando a história chega, não se controla mais. Exatamente. Uma sequência de acontecimentos que ninguém previa, que ninguém planejou, mas que uma vez que começou, seguiu o seu fluxo natural. Você tinha milhões de pessoas de um lado que gostariam de ter acesso a uma liberdade muito básica, que é visitar seu parente do outro lado da cidade, e que se encontravam por décadas, e imagina isso, né? Por décadas você estava incapacitado de visitar o outro lado da cidade. Claro que quem morava na Alemanha Ocidental poderia visitar a Alemanha Oriental, havia taxas a ser pagas, havia uma série de restrições. Era uma forma do regime comunista conseguir moeda forte, né? Então eles precisavam de moeda para importação, então eles cobravam dos visitantes uma taxa em marcos ocidentais, que eram conversíveis. Vendiam seus cidadãos, né? A Alemanha Oriental vendia presos. E é uma coisa que a gente precisa lembrar toda vez que a gente fala do muro, né? Que o muro foi construído da crueldade dos comunistas, que queriam obrigar as pessoas a serem seus súditos. Você era literalmente escravizado, você não tinha poder algum sobre nenhuma parte da sua vida. Você não poderia arrumar livremente uma namorada, porque eles tinham direito de ler suas cartas, como há inúmeros relatos. Eles tinham direito de escolher onde você iria morar, se você tinha permissão de se casar ou não, se você receberia um apartamento e onde esse apartamento seria oferecido a você depois que se casasse, se seu filho poderia ir para a escola, até que ponto da escola seu filho poderia ir, né? A gente fala muito de... profissão que ele devia seguir. De dar oportunidade, exatamente. E você imagina um contexto que o Estado não só administrava o período, quão longo seria a sua estadia na escola, mas o que você seria da vida, né? É um esquema de controle da população que a gente só consegue imaginar. A Alemanha Oriental é conhecida por ter sido o estado mais vigiado do mundo.
É claro que depois, por exemplo, regimes como o norte-coreano exercem esse controle de uma forma ainda mais brutal, mas o regime alemão tinha os detalhes, né? Tinha de chegar na sua casa e dizer, olha, se você não me der a informação sobre a sua esposa, a sua filha não vai para a universidade. E não iria mesmo. Então havia uma série de restrições impostas. E ainda tem um drama adicional, né? Porque parte desses alemães da Alemanha Oriental viveram sob o jugo do regime nazista. Então, numa única vida, pessoas passaram por 2 dos piores regimes já experimentados pela humanidade. Tem uma escritora chamada Christa Wolf, que é exatamente essa situação dela, né? Ela passou pelos 2 regimes e, enfim, tem livros fantásticos. Uma vez eu morei na Alemanha 8 anos e em algum momento eu fui visitar alguma cidade na Polônia e eu sempre gostava de fazer eles oferecem uns tours a pé e aí você paga ao guia só uma gorjeta, assim, o que é aquilo que você chega no final e fala o que você acha que eu mereço, você paga e tal. E é sempre muito legal porque você tinha a oportunidade de andar e ver a cidade. E ele vai contando a história da Polônia, assim, falou, olha, a gente existia aqui enquanto país, aí dividiram o nosso país entre França, entre a Alemanha e a Rússia, e aí depois a gente finalmente consegue unificar o país, mas aí vem os nazistas, e a gente consegue se livrar dos nazistas, aí quem vem liberar a gente é o Stalin, e a gente fica comunista. E é mais ou menos a vida de pessoas que você ainda vê hoje, são os avós dos nossos amigos, mas são pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, né, que tiveram que lutar na guerra de forma obrigatória, né, não eram todos... Uma escolha, né? Isso, não era uma convicção política. Isso, não era eu sou nazista e vou me alistar no exército alemão, todo mundo tinha que se alistar no exército alemão, e logo depois que passa a guerra, você sobreviveu, seu país está em ruínas, e aí você sobrevive com uma sociedade que foi destruída pelo nazismo, por uma cidade que foi destruída pela guerra, uma sociedade em que os soldados provavelmente estupraram as mulheres da sua família, e há famílias lá cuja a estrutura, há muito silêncio sobre essa parte, é uma coisa delicadíssima, mas é muito prevalente. As histórias de estupro de pessoas que você desconfia que o pai seja um estuprador, é uma coisa bem presente, e depois você tem que reconstruir a sua vida nesse novo contexto. Eu conheci mais de uma pessoa que viveu, mais de uma família que viveu esse drama, e mais de uma pessoa que teve que lutar na guerra do lado errado e que depois trabalhou para o regime comunista ali, tentando sobreviver, tentando dar aos filhos educação, acesso, aí você... Mas é muito a escolha é muito mais colorida, assim, né? A vida é muito mais cheia de nuance do que como a gente pensa na história, muito preto e branco, assim. As pessoas realmente veem, as pessoas que viveram veem as coisas do comunismo com uma nuance muito grande, assim, né? Você acaba tendo que discutir, todo mundo tinha um trabalho e tal, e tinha uma casa, tudo bem que não era onde a gente queria, mas tinha uma casa, não sei. E muita gente vive com essa memória boa, né? É uma coisa muito estranha, porque as pessoas vão vivendo, guardam as lembranças boas e esquecem das partes ruins. Por uma estratégia, às vezes, de sobrevivência mesmo, né? Você se reconta a sua história, né? De uma forma que amenize seu sofrimento. Né? Que o fardo seja menos difícil de carregar, né? Você não quer pensar em todas as vezes que, sei lá, você não quer pensar que quando você era jovem não podia levar banana pro colégio, porque era proibido. E tem essa história, né? Era proibido a escassez de produtos básicos na Alemanha Oriental. E a Alemanha Oriental era o país menos pobre do leste europeu, né? Dos países comunistas. A escassez era tão grande de alguns suplementos básicos que era proibido levar algumas coisas e mostrar que você tinha, né? Porque só algumas pessoas tinham. Então havia proibição, e banana era uma delas. Você não podia levar banana na escola.
porque só os privilegiados tinham banana e ninguém queria ser privilegiado. Então, o muro deixa na sociedade alemã, e a gente pode ficar discutindo isso aqui, as implicações para sempre. A gente acabou de ter eleições estaduais em alguns estados da Alemanha Oriental, né, da ex-Alemanha Oriental, e se vê muito claramente a divisão entre a extrema esquerda e a extrema direita. Então, uma parte da Alemanha onde a cultura política não teve seu desenvolvimento natural, não estão em 2019, eles estão num outro período, num outro tempo, porque viveram por 40 anos num modelo de absolutamente exceção. Então, eles têm dificuldade em lidar com imigrantes, eles têm mais dificuldades em lidar com casamentos interraciais, eles têm dificuldades em lidar com os homossexuais, eles têm dificuldade de lidar com a diversidade humana. Com a diversidade humana, exatamente. Com o equilíbrio nas posições políticas, com a diversidade de ideias. Então, são lugares, mesmo sendo parte da Alemanha, um país institucionalmente forte, que se atrasaram institucionalmente, porque não tiveram a convivência com o ambiente democrático durante metade do século XX. Acho que é uma anedota interessante dizer que foi a primeira vez que o Partido Liberal Alemão elegeu um representante no Congresso Estadual. Em 20 anos, o Partido Liberal Alemão não elegia um único representante para um único estado da ex-Alemanha Oriental em 20 anos. Elegeu agora, na Turíngia, onde eu morei por 4 anos. Então, é uma marca da nossa dificuldade. Os liberais têm muita dificuldade na ex-Alemanha Oriental, tem dificuldade inclusive em Berlim, que é bem cosmopolita, mas tem dificuldade em Berlim, e nos estados ao redor de Berlim e no leste alemão, tem uma dificuldade imensa para eleger um único, não é que somos minoritários, não, para eleger um único representante, o partido ainda tem bastante dificuldade, porque são estados onde a cultura política se concentra muito mais nos extremos do que no centro do espectro político. Ô Magno, eu queria rapidamente contextualizar que é nesse turbilhão de problemas individuais e sociais, familiares, enfim, que surge na Europa o projeto de uma União Europeia, né? Depois de uma Europa dividida literalmente por um muro, se pensa em fazer uma zona livre onde as pessoas podem circular e... serviços e bens, né? E comércio. E conviver em paz. E conviver em paz. E quão monumental é um projeto como esse, como ambicioso dentro de um contexto, de um lugar que viveu todos esses conflitos. Na era moderna é importante contextualizar, a gente tem muita gente que segue o trabalho do Liebes, que é muito jovem. É importante contextualizar que na era moderna a Europa nunca teve um momento de paz tão longo quanto tem hoje, né? Quanto tem desde o fim da Segunda Guerra. E França e Alemanha, por exemplo, nunca conviveram lado a lado pacificamente por tanto tempo quanto estão convivendo. O maior período de paz da história da Europa. A Alemanha nunca foi tão pacífica quanto tem sido até agora, e geralmente as conversas entre os países que tinham interesses diversos não era ao redor da negociação sobre as políticas de comércio, mas sim com tanques, era com as armas. A construção de uma área comum europeia é uma construção de muitas décadas, é uma construção de muito trabalho, é uma construção que tem um DNA liberal muito forte, e é importante a gente não se esquecer disso. Uma área onde se permite o livre comércio, onde você tenta igualar as exigências aduaneiras, onde você substitui inúmeras regulamentações por menos regulamentações, onde você permite o livre trânsito de pessoas, você abre o mercado para transações financeiras, é um arranjo monumental. É claro que um arranjo monumental desse gera a sua burocracia correspondente. E é claro que há problemas, é claro que há exigências burocráticas gigantescas, porque, no fim das contas, a União Europeia é uma organização política. É um acordo político e, como tal, há vitórias e derrotas. Há forças diversas, como deve ser numa sociedade razoavelmente democrática. Há forças diversas
empurrando, tentando moldar a organização da forma que gostaria. E vale lembrar que a melhor política, no fim das contas, está substituindo a guerra. Né? Exatamente, mas a gente não está... É engraçado, tendo vivido lá por tanto tempo, e ver como a minha própria visão foi se tornando um pouco mais refinada. Aí, sem, né, consigo ver melhor os detalhes. Eu sou um liberal que gosta de ver de desregulamentação, não gosta de burocracia, não gosta de centralização. Me ofende alguns pontos, por exemplo, da política migratória da União Europeia. Para quem não é da União Europeia, é ruim a política migratória centralizada. Você viveu isso na pele. Vivi isso na pele. Mas eu sou um privilegiado, né? Eu já vou para a Europa como alguém educado, que dominava alguma das línguas europeias e que conseguia me incluir no mercado razoavelmente bem. Mas políticas centralizadas são quase sempre ruins. Quando você tem 28 países e centraliza uma política para determinado tema para todos os 28 países, pode ser ruim. Em alguns pontos, como o migratório que eu citei, é ruim. Bruxelas não sabe quantos trabalhadores da construção civil são necessários no norte da Estônia. Provavelmente a Estônia saiba melhor. Então, há consequências não intencionais indesejadas. No entanto, é fabuloso que a gente consiga fazer um esquema em que 500 milhões de pessoas podem morar, se instituir como cidadãos de direitos, morar e buscar a sua felicidade em qualquer um dos 28 países, com suas liberdades democráticas preservadas, em paz, em um ambiente de comércio e cooperação razoavelmente bem sucedido, e que a comparação é com o status quo de outros lugares, que é tarifas, burocracia, pouca liberdade de movimento para pessoas, para mercadorias, para serviços, para movimentação financeira. Então, eu poderia passar 2 horas aqui falando de todas as minhas críticas à União Europeia, e tenho várias, a gente pode fazer um programa especial sobre isso. Mas é importante que a gente não perca de vista que onde a gente estava era na Segunda Guerra, por onde a gente passou. É uma Europa fraturada, um muro no meio. Um muro literalmente dividindo o país mais próspero da Europa, era dividido por um muro. E onde a gente chegou não é pouco chegar onde a gente chegou. É um esforço monumental que, claro, deve ser criticado, deve ser melhorado, aperfeiçoado, mas que a gente não pode imaginar, como muitos imaginam, como muitos que criticam as ideias liberais no comércio, a gente não pode comparar com a alternativa perfeita, que não existe, né? A gente costuma comparar, a gente fala em saneamento, a gente pensa que os críticos das empresas privadas de saneamento imaginam que sempre o Estado pode prover serviços perfeitos. E quando a gente fala na União Europeia, é basicamente isso, né? Como se a alternativa da União Europeia fosse um ambiente de paz. Não, a alternativa na União Europeia era um ambiente de guerra, era uma economia menos livre, eram pessoas menos livres. A gente precisa melhorar, a gente precisa criticar, mas é uma experiência que, no final das contas, é muito bem sucedida. Muito bom, Magno. O programa já ficou um pouquinho mais longo que o normal, mas acho que o papo valeu a pena. Derrubar um muro como o Muro de Berlim é um marco histórico, uma conquista da civilização humana, e a gente espera que muitos e muitos muros reais e metafóricos ainda sejam derrubados e que a gente possa viver num mundo de liberdade, prosperidade e união entre os povos e as diferenças. Esse foi nosso Livros Notícia. Antes de acabar, vamos, como sempre, para o Giro Livres, onde você fica por dentro das nossas ações e do que está programado pelo Livres em todo o Brasil, através de nossos associados, lideranças e mandatários. Olha, foi excelente. O stand esteve lotado o tempo inteiro. Aqui a sala do Livros esteve lotada o tempo inteiro. As palestras foram de altíssimo nível. Teve 2 ou 3 grandes painéis aqui
que foram sensacionais, assim, a nível acadêmico altíssimo. Painel com o embaixador, com o Marcelo Calero, e o painel sobre liberalismo popular com a Carla Falcão foram sensacionais. Uma coisa que está fora completamente do que a gente pensa sobre liberalismo, principalmente o segundo, né? Sobre o liberalismo popular. Porque a gente fica pensando naquela coisa meio high society e não é bem assim. Quem acaba se dando bem com as ações liberais é o pequeno empreendedor, é o pequeno comerciante. É daí que vem o liberalismo, é da troca, é do pequeno comerciante. E se a gente consegue fazer com que as pessoas entendam isso, a coisa flui. Eu acho que é isso. A liberdade econômica, a gente acredita que o Estado não é mãe de ninguém, não é pai de ninguém, não tem que ficar controlando a economia, porque não existe liberdade civil sem liberdade econômica. A liberdade econômica precede a liberdade civil. Se tu não tem liberdade para utilizar o teu dinheiro, para comprar o que tu bem entender, para utilizar da empresa, comprar alguma coisa da empresa que tu quer, para tu se movimentar, para fazer o que tu quer com o fruto do teu trabalho, tu utiliza o teu trabalho para gerar o teu patrimônio é teu, e tu tem que dispor dele. Isso é liberdade econômica. Se tu não tem liberdade econômica, não existe liberdade civil, e se não existe liberdade civil, não existe liberdade religiosa, não existe liberdade intelectual, não existe nenhuma outra liberdade. Se o Estado controla a economia, ele controla as nossas vidas. E a gente falava isso abertamente para as pessoas. E parecia que tinha gente da esquerda que era forte, isso é bem isso que tu mencionou. Ah não, nós queremos liberdade individual, mas liberdade econômica é demais, aí não dá. Bem, é isso aí. Esse foi o nosso Livros de Notícia desta sexta-feira. Magno, muito obrigado. Acho que a conversa foi muito legal. Estamos sempre aí disponível. Sempre no escritório. Magno, um spoiler aqui de bastidores. No último vídeo que a gente gravou, eu disse: hoje, no nosso escritório aqui em São Paulo, nosso diretor de políticas públicas... Eu falei que eu sempre tô aqui, eu sempre tô literalmente ali do lado. Pois é, mas... mais uma vez aqui no programa. É isso, gente. Obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira.